consegui resolver o problema que tava tendo de tá voltando o meu áudio. Eu acho, e espero eu. Deixa eu silenciar o celular aqui. Beleza? E eu esqueci de fazer um tereré. Olha só. Tudo bem. Tá conosco aqui. Beleza? Eu vou esperar mais um pouquinho então. Mandei um convite pro pessoal. Mas é isso, gente. O objetivo de hoje é a gente configurar o Shen, né? Como eu havia comentado. E deixa eu confirmar aqui se a qualidade da transmissão tá boa. Tô dando uma verificada aqui. Vamos. Certo, tudo bem. Tá tranquilo. Então, beleza. Eita, travou aqui. Se por acaso a transmissão parar do nada, eu volto rapidinho, tá? Tipo, coisa de assim, sei lá, uns 30 segundos. Porque minha máquina tá morrendo pra fazer essa transmissão. Eu não consegui ainda solucionar a questão do NVENC lá e a questão junto com a FFmpeg. Consegui pelo menos colocar o driver da NVIDIA na última versão, mas o FFmpeg está quebrando algumas dependências na hora de atualizar. Então, por enquanto, está full na CPU. E eu não tive coragem de fazer um dual boot com Windows aqui ainda, só para fazer essa transmissão. Mas eu acho que para de amanhã já vai estar tudo certinho. Bom, deixa eu abrir aqui o Endeavor, que é a nossa listinha de tarefas. Deixa eu ver aqui como é que o bichinho tá. Eu consegui abrir esse trem. Peraí. Como é que eu faço pra, tipo, pegar tarefas novas, tá ligado? Eu não sei, na verdade. Certo. Tudo bem, então. Vamos na raça aqui. Isso. Então, qual que é o nosso objetivo de hoje? Nosso objetivo de hoje é para começar configurando um host do Shen. Não sei se vocês conhecem, eu vou jogar aqui na outra tela. O XCPNG e para que ele serve. Tudo bem? Então, vamos lá. Basicamente, pensem assim, vocês querem subir várias máquinas, só que quando você quer fazer isso, você sobe dentro de uma máquina virtual. Então, vamos abrir aqui o ScaleDraw, que a gente usou na live. E, poxa, você subir várias VMs não é muito gerenciável, você subir ela só na mesma máquina. Por exemplo, eu consigo subir uma VM nessa minha máquina. Nesse momento, na verdade, a transmissão, a tela que está sendo transmitida para você está dentro de uma VM. Mas, vamos lá. Então, quando a gente está falando a nível tipo, poxa, eu quero subir vários servidores, eu quero subir toda uma stack, eu quero configurar isso, às vezes até para ter um backup, gerenciar isso, conseguir fazer isso rodar ali em alta disponibilidade, então com 2 ambientes replicados, a gente começa a brincar então com o Citrix, por exemplo, o VMware, mas nesse caso é o XCPNG, que é baseado no Shen, que por consequência, salvo engano, é baseado no Citrix. Então, esse desenho aqui que a gente fez ontem, ó, tá vendo aqui, servidor XCP, eu já configurei ele, eu não vou conseguir mostrar essas configurações para vocês, porque basicamente eu não tenho uma placa de captura, então seria foto da tela, minha câmera tá horrível, ficaria horrível para vocês. Então, quando eu tiver uma placa de captura, eu prometo que eu mostro, tudo bem? Mas não é difícil, a docs deles aqui é bem completinho, ó, se vocês abrem aqui documentação e vem aqui instalação, você vem aqui, ó, install XCPNG, pode pular os requirements. Aqui tem certinho, beleza? Como você instala, passo a passo. Na verdade, até atualizaram a docs, ó, tava mais feio antigamente. E também lá no meu GitHub, eu vou deixar para vocês o link, também um markdownzinho, de como é que faz essa instalação. Eu já tenho ele feito, eu só não estou conseguindo baixar ele aqui, porque está no meu backup. Mas enfim, qualquer coisa também eu reescrevo ele em português e mais resumido. Como eu falei, a minha ideia é resumir todos esses processos e conseguir passar isso para vocês. Tudo bem? Então, é basicamente isso. Vocês podem seguir essa documentaçãozinha aqui, pá, tranquilo. Então, se vocês olharem aqui, a gente ontem planejou 3 máquinas. Odin, Thor e Mimir. Essas 3 máquinas vão estar aqui. Então o Shen, o que ele é? A gente pega a nossa máquina grandona e divide ela em partes, pequenas partes, que são as máquinas virtuais. E
Hoje a gente vai configurar tanto a máquina virtual quanto o Docker. E aí tem uma coisa que o pessoal geralmente confunde muito, que é achar que Docker é virtualização, quando na verdade Docker não é virtualização. Então eu vou vir aqui para baixo, só para conseguir explicar isso para vocês. Pensem assim, aqui é a nossa máquina, e nossa máquina ela tem um sistema operacional, que esse sistema operacional tem um kernel. O kernel, ele é o motor do carro, ou melhor, a nossa coluna. Então ele sustenta aquele sistema e faz as conexões. Como, por exemplo, o motor faz o carro andar. E a nossa coluna faz toda a conexão com o nosso sistema nervoso, por exemplo, e mais algumas outras coisas. Então, tudo bem. Então aqui a gente tem o sistema operacional. Eu vou colocar só sistema operacional. Operacional. Entendam então por sistema operacional isso que eu falei agora. É o que? O sistema operacional, ele tem um kernel, tudo bem? Então, o sistema operacional tendo um kernel, perdão, a VM, a gente tem um outro kernel. Então, tipo assim, é um kernel em cima de um kernel. Ou seja, aqui a gente tem um sistema operacional que está rodando em cima de uma máquina. O que é uma VM, então? A gente tem outro cara aqui e tem dois brothers aqui, que é o quê? Um hypervisor, Hyper-V, na maioria das vezes. Pode ser um pouco diferente, tudo bem. E também eu vou colocar aqui fora, aqui em cima, mas em teoria seria junto com aquele carinha ali, um kernel. E aqui, um sistema, uma OS. Não vou ficar escrevendo sistema operacional toda hora. Então, vejam, o XCP, ele é um cara para a gente gerenciar isso. A gente tem uma máquina grandona e eu quero criar várias mini máquinas aqui dentro, onde cada mini máquina dessa é especializada em algo. Tudo bem? Agora, o que é o Docker? O Docker ele é um pouco diferente. Não sei se vocês aqui já têm um relativo conhecimento sobre o Linux, né? Mas pensem o seguinte. Isso aqui é a estrutura de uma virtualização. Vou até colocar assim, ó. Tá? Virtualização. Isso aqui é a estrutura de uma virtualização. Certo? Então a gente tem um kernel rodando em cima do sistema operacional, tem um outro kernel. Gravem isso, tem um outro kernel. Esqueçam o Hyper-V. Só tem um outro kernel. E aí vai ficar mais fácil de entender na hora do Docker. Tudo bem? Então, entendendo isso, o Shen é um cara para gerenciar. E aí a gente tem o Shen Orquestra. O Shen Orquestra, basicamente, ele é o nosso gerenciador. Ele é a nossa tela visual do Shen. Tudo bem? Então, o Shen ali eu já deixei configurado, como eu falei. E eu subi na minha própria máquina aqui o Shen Orquestra. Então esse aqui é o Shen Orquestra, a gente vai conectar nossa VM, nosso XCPNG, que é o nosso, a gente chama esse cara aqui, esse cara grandão aqui, que é onde está o parrudão, a gente chama ele de host. Ou quando a gente tem vários deles, salve mano, tudo certo? Ou quando a gente tem vários deles, a gente chama também de pools. O que é uma pools? Vamos supor, eu tenho 5 servidores de virtualização. Lembra que eu falei lá no início em relação à questão da alta disponibilidade? Uma pool é o seguinte: a gente tem um XCP que manda em todo mundo, e a gente tem outros XCPs, ou seja, outras máquinas físicas, que vão ser comandadas por esse cara. Esse cara fala, então, ó, essa máquina vai ter isso aqui, essa máquina vai ter isso aqui, essa máquina vai ter isso aqui. E ele é inteligente, então, na verdade, a gente configura essa inteligência para ele falar, poxa, essa máquina morreu, então essa máquina vai rodar a máquina que está nesse. Ou seja, alta disponibilidade. O nosso ambiente não fica offline, em teoria. Se todas as máquinas morrerem, acabou. Então, nesse caso, eu não tenho um monte de máquina para fazer isso. Então eu vou só vir aqui, ó, Connect Servers. Eu vou mostrar para vocês aqui também como é que a gente faz essa configuração, certo? Do Shen Orquestra, só que eu vou fazer ela dentro do Odin, aquela máquina que a gente planejou ontem, ó. Tá aqui, ó, Chaussee. Certo? Então, para não ficar redundante, explicar isso 2 vezes, né? Eu preferi subir aqui localhost na minha máquina e... enfim, né? Então, beleza. Eita, pega, aqui vazou o meu XCP antigo aqui, ó. Esse aqui não existe mais, é essa máquina que tá rodando agora. Lembra que eu falei ontem que eu ia limpar essa máquina e tal? Tudo bem.
Eu tinha zerado aqui, tinha excluído ele hoje mais cedo, pouco antes de começar a live. Então, aqui a gente vai colocar o quê? A gente coloca o IP. Se a gente mudou a porta do XCP, não é o caso. Eu deixei a padrão para não explicar. Então, 10.598 é o IP desse XCP. O usuário do Shen é root por padrão, tudo bem? Mais para frente, quando eu conseguir ter uma placa de captura certinho para mostrar toda a instalação do zero, eu pretendo zerar esse XCP e fazer a instalação correta dele. Não deixando um usuário root, colocando um certificado, vocês vão ver daqui para frente que vai dar pau no certificado, e deixando bem, bem certinho a instalação, certo? Não é o caso, né, nesse momento agora, tudo bem? E deixa eu só pegar a senha que eu havia criado para ele. Eu não lembro agora de cabeça. Um segundo. E o legal aqui do Shen Orchestra é que a gente pode ter métricas ao longo do tempo. Depois eu vou fazer o login no meu Shen Orchestra principal, que eu uso no meu dia a dia mesmo, só para mostrar para vocês como essas métricas funcionam. Tudo bem? Esse, como a gente está instalando ele hoje, ele não vai ter tanta coisa para a gente verificar. Certo? Então, estou conectando, beleza? Conectei. Ele, por padrão, já colocou aqui, ó, certificado não autorizado. Opa, na verdade não, já deu pau. O que ele está falando? Ele não conseguiu verificar o certificado, que era aquilo que eu comentei. Quando eu tiver uma placa de captura... Opa, mano, tudo certo, velho? Valeu, mano. Obrigado. No momento a gente tá mais na explicação, já a gente chega no mão na massa, né? Então, quando a gente não coloca um certificado, o que tá acontecendo aqui? O nosso Shen Orchestra, ele tá falando assim, cara, eu não confio em você. Eu não confio em você, eu não sei quem é você, eu não tenho certeza quem você é. Como você me garante que você é você? Um certificado digital. Não é o momento agora da gente tirar esse certificado, senão vai ficar muito longo. E também, como eu falei, eu quero mostrar do zero. Então, a instalação do Shen, do XCP, até essa parte que a gente está agora. Como não tem uma placa de captura e não tem como fazer essa gravação sem ter uma placa de captura, nesse momento vai ser apenas a adição dele na pool aqui e vida que segue. Quando eu tiver a placa de captura, a gente volta aqui e faz tudo certinho, bonitinho. Mas, de novo, tem aqui a documentação, só seguir passo a passo. Então eu vou falar que beleza, olha, eu não quero confirmar se você é você, eu não me importo, tchau, obrigado e vamos que vamos. Tudo bem. Agora a gente tem mais opções, se vocês olharem aqui, ó. A gente tem um dashboard, que basicamente é para mostrar as condições da nossa VM, se tem alguma task pendente, os usuários que a gente tem no nosso Shen e nas nossas pools. Mas eu geralmente gosto de usar aqui, ó, hosts, vem no host e stats. Ele vai mostrar as estatísticas da máquina naquele momento. Se vocês verem, aquilo que eu havia comentado na live de ontem, o Shen pega 2 de RAM para ele. Então, lembra que os nossos cálculos aqui a gente fez com menos 2 de RAM? Exatamente por isso, porque o Shen pega 2 de RAM para ele, tudo bem? Vocês podem ver que o uso da CPU está baixíssimo, aqui a gente tem o load average, nunca sei como é que fala isso aqui, mas pense o seguinte, o nosso sistema operacional ele tem várias tarefas. Essas tarefas e o uso dessas tarefas tem uma média. O uso da CPU, etc. E se está funcionando e se não está funcionando, qual que é o uso que está tendo. Esse load aqui, ele é uma média disso. Ele tem um cálculo aqui que a gente tem que saber se ele passar disso ou não passar, eu não lembro agora, depois eu faço esse cálculo certinho. Mas geralmente vocês pensem o seguinte, não passou de 1000 aqui do lado, tá tranquilo. Tudo bem? Salvo engano ainda 1000, de verdade agora saiu da cabeça. Então a gente tem o console. O que é esse console? É literalmente para a gente acessar a nossa máquina de virtualização. E a gente tem as configurações de network, que é basicamente nossa placa de rede. No caso dessa aqui, eu só tenho uma placa de rede mesmo, vai ser o suficiente, não vou precisar mais do que isso. A gente tem aqui os storages, isso aqui é importantíssimo. Então a gente tem os drivers, a gente tem um removível, que não tem nada, tá ligado? Vocês podem ver aqui, ó, nada. E tem o de ISO, tudo bem? Tá aqui, ó, a localização, Shen Source, Packets, ISO. Interessante, antigamente eu tinha que ativar isso aqui, configurar isso aqui na mão. Não, tá aqui, ó, 0 bytes, beleza, tem que configurar isso ainda. Então já a gente vai fazer essa configuração. E a gente tem o local storage. Esse local storage aqui, vocês podem ver que ele tem 1 TB. Ele é onde vai ser nossas VMs. Aquilo que eu havia comentado ontem, ó. Aqui do lado, 2 HDs de 500 GB. Então hoje eu instalei ele, coloquei isso aqui em RAID e tá aqui funcionando, beleza?
E a gente tem esse patches, que são basicamente atualizações. Não vou atualizar agora, vou deixar para atualizar isso depois, mas é só clicar aqui em Install All Packages, verifiquem para ver se não tem nada que pode quebrar o sistema. E aqui a gente tem Power On Mode, que é basicamente para ele religar sozinho. Certo? Como eu não tenho duas máquinas, eu não vou entrar em detalhes agora. Mas aqui a gente pode instalar o certificado, que resolveria aquele problema que eu falei anteriormente, um pouco antes para vocês. Mas então, vamos para a próxima parte. Beleza? Explicado aqui então o que é a virtualização, explicado e configurado o nosso Shen no localhost do Shen Orchestra. E agora o que a gente tem que fazer? Vamos criar a VM. Vamos criar então o nosso Odin. Tudo bem? Continuando então. New VM. Eu escolho aqui qual que é a pool que eu quero criar. Opa, peraí, tá errado. Costume já. Eu tenho que configurar o ISO Store. Tem uma docs aqui do próprio pessoal da XCP. Storage ISO XCP NG. Acho que é só pesquisar assim que vocês já acham. .org, acho que é esse aqui mesmo. Acho que é esse. E também tem um meu que eu escrevi, só que eu não postei ele porque tá no meu backup que eu não consegui baixar, mas enfim. No fim dessa live pra live de amanhã eu já deixo escrito. Alvita, tudo certo? Beleza. Então, aqui ele fala o passo a passo para a gente criar uma ISO no nosso repositório, via Shen Orchestra, tem como fazer isso via Shen Orchestra, beleza? Mas, tem pessoas que usam o Shen Center, CPNG Center, que é basicamente um aplicativo que você instala, mas ele só tem para Windows, tudo bem? Então, pensando nisso, para a gente não ficar limitado aqui ao Shen Orchestra, eu vou vir aqui embaixo, que ele mostra como a gente cria via linha de comando, tudo bem? Então eu vou fazer essa criação via linha de comando para ficar universal isso aqui, independente de você ter o Shen ou o CPNG Center ou também a própria linha de comando. Então deixa eu ver se eu já tenho algum terminal aberto aqui. Eita, pega, quase que eu fechei o OBS aqui sem querer. Não tenho nenhum terminal aberto, beleza, deixa eu abrir um novo aqui então. Deixa eu só conectar lá, para não pegar aqui, né? Rapidamente. E eu já entro conectado. Beleza. Fechou. Ó, estamos aqui então. A linha de comando. Vocês podem ver para mim se o tamanho tá bom. Eu vou até dar um zoom um pouco maior aqui. Imagino que esteja. Eu havia feito uns testes antes já, né? Mas qualquer coisa também. O que dá para fazer é o seguinte. Pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal também. Dá pra fazer o seguinte. Eu vou trocar essa tela aqui. Vou deixar só a tela do Note. Eita, que ficou errado. Calma aí. A captura de tela ficou gigante. Beleza, prontinho, arrumado. Certo? Show, beleza, mano. Obrigado. Eu vou deixar então assim, ó, que aí fica mais visual. O que vocês acham? Você prefere assim ou prefere o jeito que tava antes? Eu não sei se tá com delay os comentários, mas eu vou mantendo assim por enquanto. Pode ser? E beleza, obrigado. Tem uma área mais visualização, exatamente. Vai ser mais interessante, porque a gente vai ter mais saída aqui no terminal também, né? Então, particularmente, eu prefiro manter assim para vocês. Vai ser até melhor depois na própria gravação. Vocês podem pausar, tirar uma print, eu acho que fica melhor também nesse caso. Certo. Então, lá na Docs, a primeira coisa que ele manda a gente fazer é criar uma pasta. Então, beleza. O que é o comando mkdir? É make directory, diretório, é isso aí. Então, basicamente, é você criar um diretório, é isso que esse comando faz. Menos é para você passar um parâmetro para o comando, V é de verboso e P é para ele criar os pais. O que eu vou fazer aqui com esse menos P? Pensem assim. Cadê? Me perdi nas guias. Pensem assim, a gente tem uma estrutura de diretórios. Esse aqui é o diretório pai, tudo bem? Mas vamos supor que eu queira criar um filho que esteja aqui. Ele está dentro do pai,
Mas entre o pai e o filho, eu tenho esse filho não, tipo assim, esse cara é o avô, entendeu? Então, o menos P é para ele criar o avô, entendeu? Vai criar o avô, ou melhor, o pai, enfim, ele vai criar literalmente a estrutura de diretórios anteriores ao final, se ela não existir. Vai ficar mais fácil de entender isso aqui agora. Certo. Eu vou criar isso aqui em /var opt. Vou ver até se esse não é o lugar que o cara manda lá no docs. É a docs. Cadê? É não, é var opt, ó. Var opt chain. Certo. Já deu aqui para ver com ls que não existe esse var opt chain. Ó, var opt. E eu vou explicar o comando ls também. Deixa eu até dar uns enterzinhos a mais aqui, só para mais no meio. O ls é para você listar o conteúdo. É basicamente isso. E aí a gente sempre passa uns parâmetros, ou seja, menos L, A, H. Agora, eu vou deixar isso aqui a título de curiosidade para vocês descobrirem para que serve cada uma dessas coisas. Daqui a pouco eu falo, certo? Mas fiquem a nível de curiosidade. Vejam, tudo que tem nesse diretório, var opt, não é nada. O ponto no Unix, nos sistemas baseados em Unix, ele representa aqui. Então é basicamente onde está. Ou seja, ele é o finalzinho, depois dessa barrinha aqui, ó. Tudo bem? Os dois pontos, ele é o anterior. Ou seja, o opt. Tudo bem? A nível de curiosidade, vamos fazer isso aqui, ó. /var opt. O CD é para mim mudar para o diretório. Então, change directory. Eu estou agora no ponto. Veja, se eu fizer ponto, fiquem olhando aqui. Eu vou vir para var. O ponto é o opt, perdão. E aí o ponto vai ser var. Ó, voltei. Deu para entender? Então é basicamente isso. Certo. Voltando lá no mkdir -vp, o que eu quero fazer? Eu quero criar var opt chain, que é uma pasta que não existe, iso storage. Ou, olha só, ele criou o chain e criou o storage. Se eu repetir esse comando que só tinha 2 pontinhos de saída, opa, eu tenho o chain e dentro do chain eu tenho iso storage, certo? Ou seja, é isso que o "-p" faz. Ele cria os pais. Tudo bem? Vamos lá. Aí agora, ele dá esse comando aqui, "xe". Uma coisa que eu acho muito legal do chain é que se você dá um "xe" e tab, ele já tem bem completinho os comandos de um jeito visual. O que eu digo então? Você dá um "xe" espaço, que é para basicamente gerenciar ele. E agora, eu quero criar um SR, ou seja, se a gente vir aqui no Sharcast, ó, um storage. Isso aqui é um SR. O SR é um storage. Então pense assim, qual que é a abreviação de storage? SR. Então, opa, já dei um tab aqui, ele já mostrou que tem mais coisa. E aqui, ó, destruir, listar, esquecer, escanear, atualizar. Então, assim, a gente consegue ler isso aqui por vezes. Eu resolvi algumas coisas aqui no chain sem precisar ir na documentação exatamente por causa disso. Certo. Aí agora, eu dou esse nome, local ISO. Esse name label vou ser sério para vocês que eu não sei o que é, mas eu vou entender que seja basicamente uma etiqueta, tá ligado? O nome disso que é ISO local. Poderia dar outro nome, provavelmente. O tipo é ISO. Esse tipo aqui é basicamente, eu estou falando que esse storage que eu estou criando com a label local ISO, ele é para armazenar ISOs. Tudo bem? E o device config basicamente é onde está o meu caminho, que é basicamente aquele caminho que a gente criou aquela hora. Uhum. Você diz no caso de storages, né? E o device config, ele é basicamente eu passo a configuração. Só que esse device config, tá vendo que ele tem esse pontinho aqui? Isso aqui é uma coisa que me confundiu muito quando eu estava começando a mexer com o XCP. Device config é o parâmetro. E os dois pontinhos é quando tem um parâmetro do parâmetro.
Então esse parâmetro é o quê? Location. Tem mais opções dos device config, se vocês entrarem na docs tem lá, tudo certinho e tal. Tarará. Ah, obrigado. O Itamar aí confirmou pra gente essa questão das labels, é para caso a gente queira criar mais de um para identificar melhor, é isso. E aqui a gente fez diferente. Ele colocou ISO underline store. Eu coloquei apenas ISO. Cadê? Tá vendo? Ó? ISO store. Sem underline. Então eu vou só alterar aqui rapidamente. Beleza? Aqui, ó, o que eu falei. Device config legacy mod. Se a gente volta no chain, vem em storage e vem aqui, perdão, se a gente vem em host, TCP, storage. De novo, mandei o RL na live pra galera. Valeu, mano. Obrigado. Pra cima, bora. Olha, aqui. Tá vendo que o legacy mode tá como true também? Provavelmente se eu passasse esse parâmetro path, também deve ser device config. Certo? Mas vejam que ele tá aqui, mas ele tem 0 de espaço, porque eu não vinculei ele a nada. Isso aqui o Shen configurou. Provavelmente deve ter como eu mexer nisso aqui. Mas enfim. Legacy mode true, que é basicamente um parâmetro deles para e isso aqui não deveria mais ser usado, alguma coisa assim, tipo, quando eu escrevi a doczinha para vocês, eu pesquisei sobre e agora eu não me recordo, então depois eu confirmo para vocês. E o tipo de conteúdo que também é ISO, certo? Então destrinchamos esse comando, em vez de só copiar e colar, eu peço que vocês sempre façam isso, analisem o comando, né? Para entender o que ele está fazendo antes de só chegar ali, clicar Enter e aí fazer uma caquinha e não conseguir resolver depois. Beleza. Opa, ele me passou o ID, então eu criei. A nível de curiosidade, x sr-sr-list. Aqui a gente listou tudo, tá? Que tem nesse host. Tudo. Então, por exemplo, as telas das VMs serão listadas aqui. Então, tome muito cuidado ao usar um comando muito solto assim. Mas nesse caso não tem nada ainda, né? Olha aqui o que a gente criou. Se a gente confirma com o ID, tá bem aqui. Local ISO, CP anterior, tipo ISO, o tipo de conteúdo, ISO. E aqui a label, que é basicamente o nome. Fechou? Se a gente volta aqui nesse storage, eu acho que até já apareceu. Opa, já apareceu aqui, ó. 17 GB para a gente colocar ISOs. Certo? Então agora, ontem a gente também já havia conversado sobre qual sistema operacional a gente iria utilizar. Então se a gente vir aqui em cima, eu não anotei aqui, mas eu vou utilizar aqui o Oracle Linux. E eu já havia deixado aberto, só que eu reiniciei minha máquina e esqueci de abrir de novo. Na versão 9, tudo bem? Então, por quê? Ele tem uma docs muito completinha, ele é baseado no Red Hat, então a gente tem uma confiabilidade muito boa em cima desse sistema. E pensando nessa questão dele ter as documentações e etc., eu vou utilizar ele, tudo bem? Então, aqui vocês podem fazer o download dele no site oficial da Oracle, vocês podem vir aqui. Se vocês pesquisarem OL9, provavelmente vai ter um resultado já, link oracle.com/br/linux. Eu acho que se vocês colocarem oracle.com/linux já funciona. Só vai estar em inglês, certo? Aí ele fala aqui para você visitar a Oracle no Brasil e ele vai colocar o BR lá na frente. Então, para ficar mais fácil de lembrar, oracle.com/linux. Tudo bem? Então faça o download do Oracle Linux. Ele vai mandar aqui a gente para esse site. E vocês podem vir aqui em Images. Deixa eu só ver o negócio. Aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo. Aqui, ó. Tá vendo ali? Ele fica no repositório de Yum. yum.oracle.com/oracle-linux-isos.html. Verifiquem essa URL, tudo bem? E aqui a gente tem todas as imagens. Para agilizar a nossa vida, eu já realizei esse download. Aliás, downloads group. Acho que fica minúsculo. Aqui. Ó, tá aqui R9 U4 X8664 DVD ISO. O que é esse R9? O que é esse U4? E o que é esse X86_64? Certo. Deixa eu ver aqui se ele já vincula a docs aqui. Eu acho que não. Não vincula. Aqui, ó. Installation Guides. Acho que ele vai falar aqui. Mas, basicamente, é o seguinte. O 4 é o Unbreakable Enterprise Kernel. O kernel da Oracle que é inquebrável. O R9
Eu não lembro, mas eu acho que é a versão, baseada, a versão do Red Hat, tá ligado? Eu não tenho certeza. Eu vou ser sério que eu não vou procurar isso agora. Eu vou deixar depois pra vocês no artigo. Mas. E o x86 Android 64 é a arquitetura de 64 bits, tudo bem? E DVD é basicamente essa ISO mais ferradona aqui, completinha. Pá, eu prefiro baixar essa Full ISO sempre do que só essa Source, que às vezes ela vai faltando alguma coisinha, alguma outra coisa, eu não lembro de instalar. Mas o ideal é sempre instalar essa limpa e fazer bonitinho, né? Mas enfim. Então, feito o download. Se eu clicar aqui, ele vai fazer o download direto. Eu nunca acho que onde é que fica o Chassum. Eu nunca acho, de verdade mesmo. Deixa eu ver se não é clicando. Enfim. Enfim. Aqui. Verifique a integridade dos downloads. Itemzinho pequeno. Verifique downloads, verifique as instruções. Aqui, ó. É interessante. Perdão. É interessante. Vocês. Ontem eu havia comentado de um livro pra vocês. Que é esse cara aqui. E eu falei que a gente ia utilizar ele hoje, lembra? Tem uma brincadeira que ele faz aqui, que é verificar a integridade de todo o sistema antes de instalar qualquer coisa, para depois a gente poder rastrear. Que é basicamente verificar a assinatura digital. Como eu quero ser mais breve possível e chegar na instalação do Docker e do Shen, que é de fato o objetivo de hoje, eu vou deixar esse cara para nossa próxima VM, tudo bem? Porque a gente já utiliza também o SysWorkbench, certo? Então hoje eu vou mostrar para vocês só como é que faz a configuração do SSH, certinho? Uma configuração básica ali e também na instalação do Oracle. Mas como eu ainda quero instalar o Docker e configurar o Sharecast e o Nginx hoje ainda, e pensando para essa live não ficar muito longa também e muito tarde, eu vou cortar isso aqui. Na próxima live a gente começa mais cedo e faz com esse cara, tudo bem? Então, continuando, eu acho que eu já cliquei aqui para baixar o checksum. Não. Então, 9.4, x86, é esse cara aqui mesmo. Beleza. Tem um parâmetro do Chassum, que eu não lembro qual que é o que é, eu acho que é "-c", que a gente passa o arquivo que a gente quer usar para verificar. Eu não tenho certeza agora de cabeça. Vamos voltar aqui para a tela normal um momento. Beleza, estamos na tela grande de novo. Certo. É SHA-256 sub. Deixa eu só verificar isso aqui. Check. Lê checksum files e verifique eles. Isso mesmo, é "-c". Só que eu não lembro quem que eu passo primeiro, se é o arquivo, né? Ou se é... Esse cara. Eu acho que é assim, gente. Eu acho, tá? Eu acho que é nessa ordem. Não tenho certeza. É nessa ordem não, não é nessa ordem não. Tá, já deu errado. Olha. Oracle, arquivo diretório inexistente. Beleza. Só o SHA-256 começou. Não, é porque eu tava querendo fazer uma brincadeira aqui, então eu quero o seguinte. Vou fazer do jeito normal mesmo. Depois eu mostro o que eu queria fazer. Eu reestudo certinho pra entender, né? E aí faço. Mas enfim. Só o do SHA-56 vocês já vão ter o chá do bagulho. Aí vocês podem dar um cat no arquivo que vocês baixaram aquela hora. No caso, a gente baixou aqui. E tá aqui, ó. Nesse caso, é esse brother aqui. Ele deveria ter batido com essa assinatura, tá? DVD ISO, pose, não bateu. Mas enfim, não bateu. Depois eu verifico porque não bateu essa porcaria. Mas enfim, vamos esperar ele rodar aqui do lado. E assim que ele rodar, a gente continua. Beleza? Rodou?
Ó, 77034, A49, beleza, bateu. Então, velho, eu também não entendi porque que não bateu. Provavelmente se não bateu é porque alguma coisa tem errado nessa ISO. Não tem, mas como eu não lembro de cabeça agora, eu vou deixar pra verificar isso junto com todo mundo na próxima live. Eu vou me informar certinho, né? E verifico. Se tiver no mesmo arquivo? Pô, no mesmo diretório? Então, peraí. Você diz passando menos C, né? C, A e aí O, L. Falha na abertura. Arquivo diretório inexistente. Acho que ele não tá achando, não. O diretório mesmo aquela hora que eu tinha passado. Ele baixou de um jeito estranho aqui. Provavelmente deve ser isso. Não sei. Mas tem algumas coisas aqui, ó, que ele fala pra gente baixar assinatura, não sei o que lá, verificar. Não tem nada a ver. Aqui, ó. Releases. Rep. Oracle Checksum. Aqui, ó. Ó, comando aqui na minha cara, pô. Hum, entendi. Então, peraí. É que ele ficou todo bugado esse arquivo, né? Olha lá. Vou fazer o seguinte. Vou limpar ele. Deixar ele bonitinho. Assim. O espaço parece, sei lá. Beleza. Checksum.sha.256. Deixa eu só testar esse cara aqui que ele mandou antes, ó. Mas de fato tá com .checksum. Deixa eu tirar também aquela pontinha ali que ficou. Bom, só pra... Eu acho que terminou de baixar o negócio do canal, hein? Os documentos. Beleza, ficou bonitinho os dois. K256-C e o arquivo checksum, você disse. Então... É isso? Deve esperar um pouco, né? O interessante é que ele pega pelo grep a saída dos cabeçalhos da ISO e do próprio arquivo e vai passando um por um. Tá vendo? Vamos esperar um pouco. Enquanto não sai ali, deixa eu pegar aqui. Vou mostrar um negócio pra vocês. Espera aí. Ó, eu queria utilizar também, como havia comentado ontem, essa workbench aqui da CIS. O Ita havia comentado comigo recentemente em relação a essa questão da workbench. Eu dei uma lida em algumas, deixei até salvo numa planilhazinha aqui, onde a gente vai utilizar elas ao longo do tempo. Ó. Mas no momento o que a gente vai utilizar é essa daqui. Acho que terminou lá. Não bateu não. Bateu aqui, né? Beleza? O Butiz não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar. Beleza. Bateu o primeiro, que era o que importava. Suave. Então bateu o chassum. Agora eu vou explicar então para que isso serve, né? Isso aqui a gente está verificando a integridade do arquivo. Quando a gente baixa um arquivo da internet, a gente tem que verificar se esse arquivo é ele mesmo. Como a gente faz essa verificação? Com o SHA-256 ou SHA-SUM, né? Porque pode ser outro hash aqui. Nesse caso é o 256. Opa, João, tudo bem, mano? Nesse caso é o 256. Então, o que eu fiz antes aqui, né? Eu tentei ler o arquivo, baguncei, foi tudo e tal, mas no fim era só passar o SHA-SUM com um arquivo de checksum. Então, quando a gente baixa o arquivo, a gente tem que verificar se ele é ele mesmo. Essa verificação acontece com o quê? Um arquivo de SHA-SUM. Então, o site disponibiliza esse hash pra gente. Por exemplo, se a gente for vir aqui no site do Shen, onde a gente faz o download do Shen, aqui ó, e vir aqui embaixo, vejam, aqui ó, para mim fazer o download, e olha aqui quem tá aqui, o SHA. Pra gente verificar se esse download é válido ou não, pra gente não instalar uma ISO alterada. Então o que a gente fez aqui?
baixou o Oracle Linux e baixou o arquivo checksum lá nos sites oficiais da Oracle, que eu havia comentado antes, oracle.com, ou o subdomínio yam.oracle.com, que são os repositórios, né? E verificou aqui, ó, sucesso. Esses daqui de baixo não importa, porque não são esses arquivos de fato. Então é só esse aqui. Sucesso, beleza, deu certo. Então, verificada a integridade, agora a gente começa a instalação. Mas para começar essa instalação, essa ISO tem que estar lá no nosso chain. Lembra aquela hora que a gente criou a nossa storage de ISOs? Bom, agora é o momento de a gente pegar e mandar isso para lá. Então, tem um comando chamado scp. Esse comando, você passa o host. Deixa eu só verificar um negócio aqui, se eu configurei certinho no .shconfig. Como eu tenho mais configurações aqui, eu não vou mostrar na live, tá? Um momento. Deixa eu só verificar isso aqui, rapidinho. 2 palitos. Não, eu tinha colocado a porta errada, esqueci que alterei a porta, gente. Pera aí. Só editar aqui. sshconfig é um arquivo pra gente ter um alias, tudo bem? Pra na hora que a gente for usar o ssh ou o scp. scp. Switch. Certo? Fiz a alteração aqui. Voltando então. Agora a gente tem que mandar esse arquivo pro nosso chain, pro nosso servidor, lá naquele diretório que a gente criou antes. Aqui, no caso. Aqui, ó. No nosso local ISO que a gente criou lá em var opt chain ISO storage. Vejam, ele está vazio. Lembrem-se do comando ls, certo? Não sei se vocês já tiraram a curiosidade para que serve cada coisa, mas vamos destrinchar ele aqui agora. Vou dar só -L. L é de lang, tamanho. O A é para mostrar diretórios ocultos. E o H, e mais informações também, na verdade. E o H, ele é para mostrar de um jeito legível para humanos. Fiquem de olho aqui nesse meio. Entenderam? É isso que o ls-a faz. Então, beleza, esse é o nosso diretório, ele está vazio, vocês podem ver. Agora, um novo comando, para vocês pesquisarem o parâmetro, do -sh. Tentem descobrir para que serve. Então, vamos lá. Eu quero mandar da onde para onde? Então, primeiro eu passo para o meu SCP. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Primeiro eu passo para o meu SCP o arquivo que eu quero enviar. Nesse caso, é o Oracle Linux DVD ISO. E eu passo, então, para onde eu quero enviar. Eu quero enviar para onde? Para lá para o meu alias que eu criei aquela hora, que é xcp-int. Que é basicamente o alias para o nosso servidor do chain. Mais para frente, eu pretendo mostrar para vocês como é que faz essa configuração do .config ali. Deixa eu fechar esse trem aqui que está inútil aqui. Deixa eu achar você. Só copiar o caminho aqui certinho para ter certeza para onde eu estou mandando isso aqui. Então aqui, o que eu fiz? Eu utilizei o SCP, que é basicamente para mim mandar arquivos, ou pegar arquivos, mandando o nosso arquivo de ISO, que a gente verificou, o hash, para o nosso servidor do chain. Enter, ele vai pedir a senha, eu vou pegar a senha aqui, eu ainda não configurei minha chave lá. Em breve eu vou configurar, como eu falei, eu pretendo zerar essa configuração e fazer do zero quando eu tiver uma placa de captura. Então, enquanto ele manda, vamos voltar para o SysWorkbench, tudo bem? SysWorkbench, então, é basicamente processos que o pessoal de segurança, esse pessoal aí faz, que é para colocar processos e coisas que a gente pode fazer nos nossos sistemas para deixar eles mais seguros. Então eles têm algumas coisas que pode ser ou para servidores e também tem a questão de níveis. Então, tipo, eles têm para software servidor, infraestrutura em nuvem, software desktop, dispositivos móveis, dispositivos de rede, dispositivos de impressão multifuncionais, um monte de coisa. Eu não sei se tem mais do que isso, mas os que eu vi particularmente foi servidor e sistema operacional. Nesse caso, é o do Sys, o SysWorkbench do Oracle Linux 9, o benchmark. Que são os processos que a gente tem que fazer na hora de
instalar ou configurar o nosso Oracle Linux. Tudo bem? Então aqui a gente tem todos os processos e aí a gente tem mais detalhe. A gente tem níveis, onde a gente tem 3 níveis. Nível 1, nível 2 e deixa eu ver se aqui embaixo, se aqui mostra em algum lugar. Não, acho que só aqui, direto. Tem como dar uma olhada nisso aqui. Aqui, ó. Nível 1, nível 2 e não tem o nível 3. O nível 3 ele tem um nome específico, que eu não me lembro agora qual que é. Mas é alguma abreviação de Security, Guide, Implementation, sei lá. Boa noite, mano. Tudo certo? Então, alguma coisa em relação ao Security Guide, Implementation, eu não lembro agora qual que é o terceiro nível, o nome do terceiro nível. Mas, vamos lá. Lembrem-se, ele pode ser server, desktop, nuvem e impressão. Eu me lembro agora de cabeça. Aqui, ó, os perfis nível 1 para servidor, nível 2 para servidor e nível 1 para estação de trabalho e nível 2 para estação de trabalho. Nesse caso, a gente vai utilizar aqui, ó, os níveis 1 e 2 de servidor, porque a gente está configurando um servidor. Tudo bem? Então, boas práticas, uma limpeza segura, alguma coisa. Tem uma tradução aqui, por que eu vou ficar sofrendo aqui de graça? Conhecer um benefício de segurança claro e não inibir a utilidade de tecnologias necessitáveis. Esse é o perfil destinado a servidores. E o nível 2, ambientes ou casos onde a segurança é fundamental. Atua como medida de defesa em profundidade, onde pode inibir negatividade, utilidade ou o desempenho da tecnologia. Então, lembrando aqui da nossa infraestrutura, isso aqui vai ficar exposto. Isso aqui vai ficar exposto. A gente tem que deixar isso exposto de um jeito seguro. E como naquele livro que eu passei de referência para vocês, o que sempre vai ser mais seguro, e também conhecimento prático, sempre vai ser mais seguro é aquilo que não está na rede, é aquilo que não está na internet. Não vai ser o nosso caso. Então a gente tem que conseguir otimizar o máximo que der para que isso esteja seguro. Como a gente vai fazer isso? Utilizando alguns protocolos de segurança, de hardening e também as próprias métricas aqui e procedimentos do SysWorkbench. E também daquele livro. Só que como eu comentei antes, eu pretendia fazer isso hoje. Só que se a gente for mexer nisso hoje, vai ficar gigante isso aqui. Então a próxima live a gente começa mais cedo e a nossa próxima VM a gente cria com base nele. Tudo bem? Então, para ficar mais prático essa live. Deixa eu ver se nesse tempo ele já terminou de mandar o arquivo. Não, 4% ainda. Certo. Então, vamos lá. Então aqui a gente tem algumas seções no setup inicial, que é configurar o /temp, configurar o /var, configurar o /vartemp, var log audit, a /home e o dev shm. Essa configuração aqui a gente vai fazer, certo? Por isso que até que eu já deixei ela aberta aqui. E por padrão, quando a gente ativa o C-Linux no padrão standard lá do Oracle Linux, a gente vai ver isso daqui mais pra frente, ele já pede esse 1.5 aqui, 1.1.5 e 1.1.6. Tudo bem? Ele já pede pra gente fazer isso aqui, essa brincadeira, certo? Então, e aqui algumas recomendações em relação a desativar a questão do SB. Bom, fica aqui para vocês lerem, tudo bem? Eu vou anexar aqui no link depois, quando essa live acabar. E também no artigo em relação a essa live que a gente fez. Então, deixa eu ver aqui se ele já terminou de passar. Bom, 6% ainda. Certo, tudo bem. Então, enquanto ele não passa, vamos dar uma olhada aqui. E se é muito grande essa leitura. Não é muito grande. Mas eu vou deixar para fazer tudo isso de uma vez na próxima live. Vamos voltar aqui para baixo. Eu prometi que ia explicar ainda hoje em relação à questão da diferença da virtualização para o Docker, né? Então, voltando aqui, um resumo rápido do que eu havia explicado na hora da virtualização é: uma máquina operacional tem um kernel. Gravem isso. Uma VM tem um kernel em cima de um sistema operacional que tem um kernel por si só. O Docker não. Pensem o seguinte: aqui é nosso sistema operacional. Todo esse quadrado laranja é nosso sistema operacional. O Docker, ele pega o nosso file system e isola uma parte. Ou seja, ele usa o chroot, ele usa a questão dos grupos, ele usa várias coisas que agora eu não me recordo de cabeça também, para enganar o nosso sistema operacional e o nosso sistema operacional achar
ou melhor, o serviço que está rodando naquele container achar que está isolado. Por isso que é um container. Vejam, vocês não têm um navio cargueiro, cargueiro, sei lá, eu aprendi a escrever. Olha aqui, como é que ele é. Agora me responda uma coisa, isso aqui é um navio com várias caixas em cima, ou é um navio com um navio em cima? O Docker é a mesma coisa. Pense assim, quando a gente virtualiza, a gente está colocando um navio em cima de um navio. É pesado, é mais difícil, gasta mais coisa. Agora, quando a gente usa containers, a gente está otimizando o espaço e como a gente está controlando isso. Por isso que, quando vocês dão uma pesquisada aqui no Docker, inclusive, não tenho certeza se é por isso, mas eu imagino que seja, é uma baleiazinha com alguns containerzinhos em cima. Entendeu? Eu não tenho certeza em relação à baleia, qual é a viagem da baleia aqui, nunca parei para pesquisar. Mas imagino que seja algo relacionado a isso. Tudo bem? Então, tá bom. Vamos voltar aqui para o nosso ScaleDraw. Então, um sistema operacional tem um kernel. Se for uma VM, tem um kernel. O Docker não. Ele pega o nosso sistema e isola uma parte só para ele. Essa parte vai rodar um serviço. Olha aqui do lado, que a gente tinha feito. Por exemplo, o serviço do Shen. Vou pegar aqui o serviço do Shen. Essa parte vai rodar um serviço. Esse serviço está isolado do sistema operacional. Está isolado, está ali, sozinho. Ele não sabe que aqui fora existe um sistema operacional. Entendeu? Ele não sabe, não tem como ele saber. Certo? Então é isso que o Docker faz. Então, por exemplo, nesse nosso desenho aqui que a gente criou 4 VMs, ou melhor, no nosso Shen, a gente criou 3 VMs no máximo. Se a gente tivesse Docker, eu poderia criar aqui brincando uns 40, 50 serviços que não pesam muita coisa, né? E foi o que a gente fez. A gente separou em 3 VMs para deixar gerenciável isso aqui, separar isso em partes. E aqui dentro a gente criou serviços do Docker. Tudo bem? Vamos criar serviços do Docker. Então essa é a diferença do Docker para a virtualização. Eu também havia comentado com vocês que eu ia mostrar hoje o meu Shen que eu tenho rodando há mais um tempinho aqui, né? E vamos lá então. Deixa eu só maximizar essa tela aqui. Peraí, rapidamente. Só para não vazar o URL desse servidor. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Vou trocar aqui para esse cara. Rapidinho. Tá, beleza. Eu jogo aqui. E aqui. E volto a tela. Tudo bem. Voltei. Certo. Aqui é o meu Shen atual, meu Shen que está rodando atualmente. Vocês podem ver aqui, ó, o nosso firewall virtualizado, a máquina do Unify aqui também já configurada. Então, quando a gente cria VMs, elas ficam assim, ó. A gente pode acessar elas, pode entrar, a gente pode ver a métrica delas aqui, tudo bem? Então, por exemplo, eu vou acessar esse Docker aqui. Se eu pego aqui as estatísticas, eu consigo comprar todas as estatísticas. Por exemplo, vou pegar da última semana. Last week. Olha só como é que foi o uso da última semana. Tá vendo? Tem momentos que tem um uso mais alto, que é geralmente quando eu estou fazendo algum teste. Em alguns momentos tem um uso um pouco mais baixo. Certo? Por exemplo, agora não está passando de 2 GB. Mas tem hora que bate lá nos 4, entendeu? Teve um tempo aqui off. Eu estava fazendo uns testes. E, enfim, vocês podem ver aqui, ó, certinho as métricas. E isso serve para cada uma das nossas VMs. Então, por exemplo, se eu venho aqui naquela hora que eu mostrei para vocês o host, que a gente poderia ter um controle e tal. Olha só. Olha aqui, por exemplo. Olha quantas máquinas virtuais eu tenho criado aqui. Eu consigo criar mais uma ainda, porque eu tenho 5 GB de RAM. Eu posso criar até mais 2. E nessas máquinas eu tenho um monte de serviço rodando. Olha isso. O uso da CPU, o uso da memória, o uso da rede, certo? De todas as placas de rede aqui, ó. Tem a métrica certinho da utilização. Do load average, que eu havia explicado para vocês antes como funcionava ele, né? Lá no iniciozinho da live. A gente pega aqui, a gente tem esse valor de todas as CPUs. Então, beleza. E daqui dos últimos 10 minutos, mas vamos pegar da última semana. Ó, beleza, como eu falei, eu estava fazendo teste, eu desliguei toda a infraestrutura. E a gente tem aqui toda a média de uso. Ó. Se a gente sobe aqui, puta, tem hora que as CPUs estão lá em cima. Enfim, então aqui a gente consegue visualizar. Por exemplo, se eu venho em storage, eu consigo ver se eu já tenho alguma coisa que está muito cheia, se não está muito cheia. Por exemplo, aqui já está quase cheio. Vou ter que colocar mais um HD aqui.
Eu preferia ter um NAS, mas eu não tenho outro computador para fazer só um NAS. Pretendo colocar isso no futuro. Então, é isso. Aqui a gente consegue ter literalmente toda a visualização do nosso servidor. Esse health aqui é para verificar se tem alguma coisa que possa ter para a gente resolver, alguma coisa que esteja parada, pendente, que possa estar causando algum travamento no sistema. Eu imaginei que talvez fosse ter alguma coisa aqui, mas não tem no momento. Tudo bem? Mas ao longo do tempo a gente vai brincando, né, nesse cara, só que lá no principal, certo? Então deixa eu só colocar aqui volto já para tirar dessa tela e voltar para a tela do Chrome. Beleza, estamos de volta. E aí, pessoal, o que vocês estão achando até aqui? Tá tranquilo? Tá de boa? Acabou de completar 1 hora de live. A gente já teve bastante visualização. Eu tô até feliz com isso, na verdade. Agradeço todo mundo aí que passou por aí e tá assistindo. E também quem mandou mensagem aqui no Zap falando que ia dar uma assistida depois. Mandou algumas perguntas. Teve gente que mandou algumas dúvidas aqui. Ó, o Ita comentou que o áudio tá bom. Muito obrigado. Então, teve algumas pessoas que fizeram algumas perguntas. Vamos lá, eu não sei se eu respondo isso hoje, se eu deixo para responder na próxima live. Não sei, vamos ver como é que vai indo por aqui. Tudo bem? Então, vamos ver se terminou de mandar aqui a nossa imagem. 16% ainda. Nossa. Complicado que eu preciso dessa imagem para continuar, né? Então, cara, 1 hora eu acho que já deu bom. Vai dar meia-noite agora. Eu particularmente queria continuar um pouco mais, mas depende dessa imagem aqui e vai demorar um pouco. Então, querendo ou não, até agora só foi 16%. Eu não sei porque essa conexão tá tão lenta, na verdade. Deixa eu ver aqui na controladora como é que tá a situação. Um momento. Cara, não, tá de boa até, na verdade. Não tá com limitação. Deixa eu dar uma olhada aqui no firewall. Também não tá com limitação. Certo? Então, vamos lá. Um resumo do que a gente fez hoje, né? A gente, então, configurou um Shin Orchestra local. Na verdade, não configuramos, perdão. Adicionamos uma máquina no nosso Shin Orchestra. A gente entendeu um pouco sobre o Oracle Linux, por que a gente vai utilizar ele. Eu falei um pouco sobre o Workbench e deixei a leitura para vocês. Expliquei sobre o que é virtualização e o que é a dockerização, o que é o Docker, no caso, né, os containers. E a gente também viu como é que cria uma ISO local no nosso Shen e aprendemos sobre 3 comandos: ls e os parâmetros "-l", "-a" e "-h", o mkdir com o "-v" e o "-p", e o cd, e também a questão um pouco ali do ponto e o ponto, certo? Tem mais algumas coisas que eu gostaria de explicar, mas acho que é mais interessante juntar tudo na próxima. E no mais, é isso. Vou só trocar a tela aqui para vocês. Para a próxima live, o que eu pretendo fazer? Né? Como meio que essa live acabou que vai ficar para amanhã, eu vou deixar então para a gente fazer o hardening completo dessa máquina. Então, fica aí a leitura da Workbench, do SysWorkbench. Eu vou deixar o link anexado no fim da live para vocês lerem essa Workbench, entender um pouco. Pesquisem também sobre SSH. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar comigo, pode mandar mensagem, não tem problema. Quem tiver meu WhatsApp, quem tiver meu número, ou também o meu Instagram aí, barros.tic. Se quiser deixar nos comentários, também pode deixar, tudo bem? Estou sempre disponível, sempre que eu ver, eu vou responder, certo? E dúvidas são importantes para todo mundo aprender, certo? E penso que no mais é isso. Fica a leitura do Workbench. Fica aí também a questão de vocês pesquisarem um pouco sobre o que é o SSH. A gente vai utilizar um pouco mais amanhã. E também um pouco do Docker. Dei uma pesquisada aí básica no Docker. No Nginx, que aí, como a gente vai ter um tempinho, eu já vou configurar o Nginx amanhã também. E é isso, tudo bem? Deem um feedback de vocês na live, quem estiver assistindo agora, quem estiver assistindo depois, eu peço que deem uma olhada, um feedback pra gente aí. Pra saber como tá, certo?
como se vocês ficaram satisfeitos, se o áudio tá bom, se às vezes tem alguma crítica, alguma melhoria que eu possa fazer para a live de amanhã, às vezes em relação ao horário, se vocês preferem que a gente comece às vezes um pouco mais tarde, ou às vezes um pouco mais cedo também, não tem problema em relação a essa questão do horário, eu só tenho que começar depois das 8 mesmo. Espero que vocês tenham gostado novamente. Deixem as dúvidas aí, podem entrar em contato comigo sem problema nenhum, tudo bem? Muito obrigado, uma boa noite, durmam com Deus e até mais.